Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro que a gente fala de saúde, mas pera lá, olha isso aqui, gente. Ambiente novo, estúdio novo, estrutura nova, só a apresentadora que é a mesma pessoa, tá? O Pausa Saudável agora é um programa de TV na RS Play. Espero que você baixe o aplicativo, que você comece a nos seguir nas redes sociais, porque a gente agora vai chegar abalando geral. Mas continuaremos falando sobre saúde. Todo o ecossistema de um indivíduo permeia saúde financeira, saúde mental, saúde física. E a gente vai continuar com essa proposta, porque o Pausa Saudável já impactou tantas vidas, né, gente? Não vai ser agora diferente, só que a gente vai estar numa audiência maior. E para inaugurar esse novo momento, que eu estou muito feliz, eu trouxe a minha amiga, uma empresária de muito sucesso aqui em Porto Alegre, a Kati. A Kati, ela é especialista em branding, em rede social, em marca, em posicionamento, é um currículo gigante. Muito obrigada, minha amiga, por ter vindo para esse momento tão especial na minha vida, na vida do Pausa Saudável, inaugurar esse novo momento com a gente. Eu que agradeço, Fabíola, pela oportunidade, gratidão de verdade. E espero aí trazer muitas coisas boas nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. E também, né, trazer o quão misterioso está o marketing do momento. E olha que é um desafio, né? Trabalhar com vendas, trabalhar com posicionamento, com marca. A gente sabe que tem muito profissional hoje, nas redes sociais principalmente, querendo impactar esses empresários que estão perdidos. Quando se fala de posicionamento, que é uma palavra assim que está muito em alta... Virou modinha. Virou uma moda, mas a gente sabe que quando a gente contrata um profissional que realmente é qualificado, é muito diferente. Então, já querendo começar, né, querendo saber quem você é, qual é a sua história, Kati, conta pra gente como é que você, né, hoje é dona da Startim, porque antes você teve uma trajetória, né, trabalhou até na TV, gente, nos bastidores aí, no administrativo, planejamento, que eu acho que hoje como um empresário, a gente não se planejar é um tiro no pé. E aí tu faz isso com maestria, né? Então, me conte. Lá se vão praticamente 17 anos, né? Eu atuo há 17 anos na área da comunicação. Hoje eu sou sócia do meu esposo na agência, a agência Startim, que ela foi fundada por ele, faz 7 anos. Mas a minha trajetória em si, ela começou eu costumo dizer assim que no chão de fábrica. Eu fiz parte do trade marketing da Nivea, fazendo toda a parte do lançamento da Nivea Sun, da linha de proteção solar, aqui exclusivamente em Porto Alegre. Então, na nossa época, né, vamos falar assim, né, lá na nossa época, quando a gente recebia as amostras, ou uma sacolinha, um brinde, então aquilo ali sempre me despertou essa essência de trabalhar com marcas, né, do quanto a nossa expertise, a marca se impacta na vida da pessoa. Então, vem desde lá. Eu tenho 12 anos de RBS, né? Eu trabalhei na área da comunicação, em outras agências também. E hoje eu sou grata ao meu esposo por ser sócia da empresa e empreender junto com ele nesse caminho. E quando você fala de Nivea, né? Obviamente é uma marca super sólida, forte, né? Praticamente o mundo inteiro sabe o que é Nivea. Os produtos Nivea. E aí eu trago um gancho também para minha experiência, porque eu vivi desafios de ter que impor uma estrutura de marca, porque eu trabalhei com franqueadora. E aí cada lojista queria trabalhar à sua maneira. Sim. E isso acaba respingando na solidez, né, nesse posicionamento da marca, porque se eu estou ainda usando um logotipo antigo no meu negócio, lá no meu local, né, na minha cidade, eu acabo interferindo no projeto que alguém idealizou lá, porque o franqueador é isso, né? Quando você franquia a marca, coloca pessoas para terem lojas, eu não posso mudar o layout. E aí, obviamente, eu estou dando um exemplo aqui muito singelo do que é uma marca, da importância de você seguir um padrão, de ter um MIV. E eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo por que marca, por que essa identidade, tanto da pessoa quanto do negócio, é tão importante hoje em dia.
Porque as pessoas se confundem, né? E confundem também essência de marca com logotipo. Isso. Eu também já atuei em franquias e isso é um desafio, porque a gente imagina que um padrão não se torna tão legal, só que é o padrão, é a essência da tua marca que faz com que o teu cliente, com quem consome, gera lembrança. Então, se hoje eu uso uma marca que é preta com branco, amanhã ela é verde, depois ela se torna roxa, eu não fico lembrando, eu não gero lembrança na cabeça da pessoa. Exemplo, tenho 2 exemplos. Quem não conhece a lata azul da Nivea? Sim. Ela não muda, ela muda a fórmula, ela acrescenta produtos, mas a essência dela vem da latinha azul. Isso. Bic. Bic é a mesma caneta desde sempre. Então, muitas vezes, quando a gente imagina assim, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer outra coisa. Não, o básico bem feito, ele funciona, desde que tu carregue a tua essência, a tua identidade ali. Eu posso me adaptar ao momento. Há um tempo atrás, a gente não tinha internet. Mas a gente continua com a mesma essência. Então, manter a essência da marca faz com que o teu cliente ideal, a pessoa que te consome, tenha essa relevância. E mantenha isso fiel junto contigo. Mas existem marcas que acabam fazendo uma mudança de layout. Isso é estratégico? O rebranding, no caso. Uhum. Sim, é estratégico. Digamos, Coca-Cola com a Coca-Cola Zero. Ela acrescenta elementos, mas ela não deixa de ser Coca-Cola. O Sim. próprio McDonald's. Hoje a estrutura não é mais o vermelho e o amarelo, mas mesmo. se tornou tão sólido que tu não vê o logotipo, mas se colocarem do lado vermelho e amarelo, tu lembra de quem? Uhum. Se colocarem do lado só um roxo e nada escrito branco, tu vai lembrar de que banco? Então, são essas as percepções que tá tudo bem tu fazer um rebrand, tu trocar a cor, tu trocar tudo, mas desde que tu construa a tua essência, para que quando tu fizer essa mudança, tu também não vai fazer a mudança do nada. Tu vai trazendo micropílulas para ir marcando na cabeça da pessoa, para ela lembrar e ir fazendo esse acompanhamento contigo. Tudo bem mudar, mas tu vai mudando aos poucos, para que as pessoas percebam isso e vão acompanhando e tu não chega no grito e já assim, tipo, mudei, e agora tem que construir a autoridade e a relevância da audiência de novo, né? E essa tua paixão pela comunicação, pelos negócios, ela surgiu desde quando você estava ainda nesses outros negócios anteriores, né, prestando serviço, CLT, e qual foi a virada de chave para o empreendedorismo? Foi por causa do teu marido ou foi antes ainda? Foi antes. Eu saí da RBS em 2019, então fiquei 12 anos na RBS, fazendo um 360, uma escola muito boa, sou muito grata a todo mundo que me apoiou. Eu entrei na faculdade estando na empresa, então eu escolhi marketing, não publicidade, para entender como que se vendia tudo aquilo. Então, assim, foi uma paixão. Então, eu sou formada em marketing para entender a parte estratégica do negócio. E em 2019, eu fui atuar no Grupo Amanhã e tinha que ser como PJ, não CLT. Aí fui eu lá, bonitinha, abri minha MEI. Né? Então, a Condensa existe desde 2019, onde eu comecei a atuar como PJ, como prestadora de serviços. E sempre com esse sonho de tudo que eu planejava, entregava atrás de uma marca, digamos assim, eu sempre quis ter a minha marca própria. E fui por aí e aconteceu, né? Teve o destino ali, uniu as duas pessoas. E a Start, eu entrei como SDR na Start, também prestando serviço, onde hoje eu tenho ali, sou sócia junto do Evandro na empresa e trazendo toda a minha vivência. Então, a minha vivência, a minha paixão pela comunicação vem muito da experiência, do que a gente gera na pessoa. Qual o impacto? Como que eu quero que a Fabiola lembre de mim, mas com a minha essência, sendo eu mesmo. E isso reverbera em todos os pontos, planejamento, criação. Aí a mente se torna se torna um mundo invisível, assim. E o empreender ensina muito, né? Demais. Hoje eu participo de várias confrarias e eventos de networking e eu percebo que sempre eu tenho algo a aprender. A gente nunca está totalmente pronto. Não. Desde um pitch de vendas que você
né? Tem que estruturar dentro de um tempo específico a contabilidade, a parte de RH, relacionamento com as pessoas, o próprio sair de casa, né? Eu esbarro em muitos empresários que têm medo de falar em público. Sim. E aí, como é que tu se desafia sendo um empresário e não sabe falar em público? Tem que ir pro mercado. É um movimento que tem que fazer. Queria que tu contasse aqui pra gente, talvez, qual foi o maior aprendizado pessoal nesse mundo do corporativo, do empreendedorismo que você já teve. Maior aprendizado a ser resiliente. Eu sou uma pessoa muito acelerada, né? Assim, ó, ligada no 220. E entender que nem sempre vai ser no meu tempo. Porque são pessoas, são comportamentos diferentes, é um ser humano que pensa diferente de mim. Então, isso fez com que eu aprendesse a lidar com pessoas e a geri-las, né? Porque, ao mesmo tempo, eu ocupei muitos cargos de liderança e isso fez com que eu entendesse que nem tudo ia ser no meu tempo, mas de uma forma estratégica, eu tinha que motivar. Então, ao mesmo tempo, motivar a galera e entender que cada um tem seu tempo. Então, para mim, foi um aprendizado muito, muito, muito importante. E fez também com que hoje eu assumisse, né, a área de produto da empresa. Então, sou eu que faço a gestão das pessoas ali e faço a gestão dos clientes. Então, eu sou a pessoa, o intermediário entre a operação, a execução e o atendimento. Kati, e assim, ó, você falou que você tem uma trajetória gigante, né? Qual o teu maior orgulho dessa trajetória de trabalho? Porque tem sempre aqueles momentos que são divisores de água, né? E que a gente assim, isso aqui realmente eu sinto um quentinho no coração. Quentinho no coração, assim, ele surge quando marcas nacionais, tipo Melita, Nestlé, a própria 99, de confiarem em mim para criar estratégias, sabe? De depositar assim, sim, você é uma pessoa confiável, ou da pessoa executar, até mesmo hoje, né? Porque eu sou mentora ali de marcas pessoais, de trazer esse viés de eu entregar uma estratégia para a Fabiola aplicar, ter resultado e me dizer deu certo. Então, isso foi uma virada de chave e é o que aquece meu coração. Porque hoje falando bem natural, né? Tu chuta uma moita, aparece 900 pessoas, 900 profissionais e isso acaba sendo um diferencial. A minha expertise, ela faz com que eu tenha um olhar, uma visão 360, algo mais estratégico. E o aquecer o coração é quando a pessoa, tipo, acredita que aquilo que eu criei vai dar certo e dá certo. Então, a partir do dar certo é que mais funciona. Você falou agora de pessoas que querem construir uma marca pessoal. Hoje eu estava até conversando com uma amiga e eu estava dizendo assim, hoje tem muita gente que saiu do CLT, que está com uma rescisãozinha guardada e que ao invés de procurar um novo emprego, pensa, vou empreender. E isso tem crescido muito no Brasil. Pessoas MEI ou microempresários que começam um negócio do zero sem ter a estrutura, uma cultura empresarial, um planejamento estratégico, sem ter uma equipe, né? Sem ter noções de como contratar, o que é lei, o que dá certo fazer por fora da lei, enfim. Todo mundo agora é um PJ prestando serviço para algum outro CNPJ, né? E aí essas pessoas, elas vão para o online querendo se posicionar, né? A gente chama muito de empresidiário, né? Verdade. Porque é uma pessoa só trabalhando e tocando todos os departamentos do negócio. Como é que você enxerga esse desafio que é uma pessoa sair de um emprego, ir para o mercado de trabalho e querer criar uma marca? O seu trabalho é esse, né? Fazer a pessoa encontrar os talentos e tornar isso um negócio, com uma identidade. Sim. Hoje o meu método, ele se chama EVE, Essência, Voz, Estratégia. E é muito isso que você comentou, de ser a mesma pessoa que é a pessoa que abre o MEI, que faz a contabilidade, que faz o financeiro, que faz o marketing e está lá ainda se posicionando nas redes sociais. E o que não precisa ser sozinho, muitas vezes é importante trazer o conhecimento. Então, hoje, antes de sim ajudar a pessoa a estar presente nas redes sociais, eu faço com que ela tenha, com que a essência dela tenha uma direção e uma clareza.
Porque tá tudo bem tu fazer tudo, desde que tu saiba o que tu estás fazendo. Sim. E hoje, principalmente no marketing, tu sai correndo, tu faz isso, tu faz tudo, tu se mata fazendo muita coisa, mas ao mesmo tempo tu não é estratégico e aquilo se torna cansativo e chato. Muitas empresas chegam para mim dizendo eu tô cansada porque eu já contratei agência e não deu resultado, porque eu já fiz tráfego e também não deu resultado. Mas assim, mas o que que você fez? Seguiu um padrão que todo mundo está fazendo ou botou a cabeça para funcionar, analisou teus diferenciais competitivos, viu quem era o teu cliente ideal, que é a pessoa que tu quer abordar para virar teu posicionamento mais assertivo? Não, a pessoa fez o que está todo mundo fazendo e daí acaba não sendo assertivo e se torna cansativo. Aí alguém que poderia estar cuidando de outras coisas, tu tá fazendo tudo ao mesmo tempo e sem um penso estratégico por trás. Então hoje eu trago essa clareza, esse direcionamento e esse ponto estratégico. Não, ó, tu pode não destinar mais tanto teu tempo ali para o financeiro. Tu pode contratar alguém para fazer isso para ti. Tu pode direcionar a tua marca nesse sentido. Então, antes de estar nas redes sociais, eu trago essa clareza e te ajudo a encontrar o teu ponto, teu déficit, para que tu tenha um up no resto. E tá tudo certo começar sozinho, mas desde que tu comece com direcionamento. E quando eu tô sozinha, qual o investimento inicial? Tu acha que se eu tiver que fazer um investimento para o meu negócio ser impulsionado, eu tenho que olhar para esse posicionamento de marca? É um dos pilares essenciais para eu startar um negócio? É um dos pilares essenciais, mas eu faria o antes. Eu olharia para o financeiro, eu olharia para a própria contabilidade, porque se eu tenho um modelo estruturado, um modelo de negócio estruturado, a comunicação, ela vai vir da minha essência. Como que eu vou me comunicar ao vender algo se a minha precificação não está correta? Se eu não tenho um planejamento financeiro para investir em marketing? Então, eu posso começar sozinho, fazendo do meu jeito, mas estruturando a base. Porque se o marketing é a geração de demanda e hoje, digamos, o posicionamento, a marca em si é a minha divulgação, se eu não tiver uma estrutura, como que eu vou receber um cliente dentro da minha casa? Que é o que eu costumo dizer, né? Sim. Como que eu vou receber um cliente da minha casa se a minha casa não está organizada? Então, eu organizo a casa, deixo ela assim, ó, pode ser o mais básico possível, para depois eu comunicar, para depois eu te convidar para entrar na minha casa. Eu uso muito essa analogia. Eu penso porque quando a gente conversa com as pessoas, elas acham que investir em marketing e em rede social é um investimento que não é tão importante, só que eu acredito que seja o contrário, porque é dali que vai vir a tua visibilidade, Com certeza. né? E qual é a tua opinião em relação a trabalhar com o marido, né? É um desafio, é um desafio. O desafio, o desafio é aprender a separar, né? Porque não adianta, e convenhamos, né? A gente nós mulheres, é pouco fácil de separar. Mas é um desafio. Ao mesmo tempo que tu evolui e tu acaba respeitando um pouco mais a pessoa nesse sentido, porque ela tá convivendo ali. Então, é legal tu ter alguém que tá no teu mundo, mas separar fica pouco fácil. Às vezes chega em casa, tipo, não, mas e o fulano? Não, mas e o cliente? Não, peraí. Agora não é o momento de falar de trabalho, agora é o momento de falar de pessoa. Então, pra mim, é muito desafiador. É desafiador. Porque em casa, eu sou a mãe de pet, a esposa, a dona de casa. E muitas vezes a empresária em casa também. E é um desafio. É um desafio diário. Costumo dizer que é uma luta diária. Principalmente para mim. Porque para ele é mais tranquilo. Hoje se fala muito, né, de o casal, para crescer, precisa estar crescendo em sintonia. Os casamentos, eles acabam justamente pela falta de admiração e muitas vezes veio a questão profissional, né? Sim.
Ah, eu não admiro mais o outro porque, sei lá, ele não está caminhando mais tão veloz quanto eu estou caminhando. A gente costuma dizer a mesma frequência, né? Não tá na mesma frequência, o mesmo objetivo. E aí, quando você trabalha junto, né, tu começa a estudar e o outro não. Tu começa a se vestir melhor e o outro não. Tu começa a frequentar ambientes que te levam para um outro nível e o outro, não, tá bom aqui, na zona de conforto. Acho que isso aí é o desafio do casal que empreende. Tem que estar em constante evolução os dois. E respeito, né? Respeito. Tudo bem a gente não somos a mesma pessoa. Eu sou a tagarela, ele é o mais quietinho. Mas de entender e de respeitar isso. Não, a individualidade de cada um. E aí eu volto lá para o posicionamento. Que a individualidade de cada um é o que faz tu ter um respeito e crescer a admiração. E de entender que as pessoas não vão ser iguais a gente. Sim. E que isso reverbera em tudo. Reverbera na nossa palavra, na nossa linguagem, na comunicação, no que eu quero que tu pense sobre mim também. E eu vejo as pessoas, às vezes, na comunicação ou nas redes sociais tentando ser um personagem. Só que a tua audiência percebe isso. Se tu não for autêntico, se tu não for tu mesmo, se tu não usar as tuas formas de falar ou tu querer falar algo que não é tu, as pessoas percebem. E isso afeta lá nas vendas. Sim. E hoje essa questão da humanização, né, de colocar geralmente o presidente, o CEO, como a cara do negócio. Você falou antes da gente começar a gravar que as pessoas compram o Pausa Saudável porque é a Fabiola. Sim. Não é o Pausa Saudável, é a Fabiola. E isso tem acontecido muito, né? Grandes empresas têm colocado seus donos para falar. Né? E aí, como é que você acredita nessa forma de venda, de que sim, tem que ter essas pessoas representando seus negócios e isso pode alavancar? Com certeza. Principalmente para o empreendedor solo. Principalmente para profissionais que são a cara da sua marca. E nem tanto assim, né? Porque hoje a gente vê ali João Adib da CEMED trazendo a família inteira para frente da marca. Porque se eu consumo algo, eu consumo algo não pelo logotipo. Eu consumo algo pela essência que aquilo me traz. Então, se hoje eu consumo o pausa saudável, eu não consumo ele pela cor dele, que é bonito. Eu consumo ele pela essência da marca. E a essência da marca é o dono. Você, Kati, e o Evandro também, tem um estilo fora o empresariado de cuidar da saúde, de estar pensando na saúde mental, pensando na saúde física. Essa relação de vocês têm as pausas saudáveis para se curtir. Fala um pouquinho de como você enxerga, porque o grande empreendedor é aquele que possui energia. Sim. É aquele que se cuida, né? O mercado que mais cresce no mundo é o mercado de wellness. E aí esse empresário, quando vai contratar a sua liderança, ele olha o estilo de vida dessas pessoas. Isso tem crescido muito. Qual é a tua opinião em relação a isso? Então, hoje, que ninguém escute, a gente estamos um pouquinho sedentários, mas o que torna a gente muito mais enérgico é tu ter uma alimentação, é tu ter uma atividade física, e isso faz com que a tua criatividade aumente mais ainda. Então, a gente tem nossos momentos ali onde a gente assiste um seriado, onde a gente come algo que a gente gosta e faz essa troca, mas já tendo alguns insights estratégicos para o modelo de negócio. Então, sim, eu acho isso extremamente importante. Tu alinhar tua mente, tu alinhar teu físico e tu alinhar o teu trabalho como um todo, né? Porque tu é um só, tu é uma única pessoa. Então, se tu não tornar isso uma tríade, que eu acredito que essa é a tríade do sucesso, a alimentação, a parte física e a mental, as coisas não andam. Você toma banho de mar, de cachoeira, coloca o pé na grama úmida, né? A grama tem que estar assim meio molhadinha. Você troca íons com a natureza. E essa ionização, ela entra no nosso organismo e ela faz reparação dos radicais livres, porque são doadores de elétron.
Então aqui a gente entra um pouquinho até em física quântica para esclarecer, né? Mas é basicamente isso. Quando tu tá estressado e se você se reconecta, você volta diferente pro teu momento ali do estresse. O problema é que a humanidade só tá no estresse o tempo inteiro. Não tem contato com nenhum tipo de natureza, nem com os animais, nem o abraço do filho, nada. Um sorriso. Quando a gente está aqui e eu conto uma piada e você ri, eu estou liberando o neurotransmissor da felicidade. Automaticamente eu tenho mais clareza mental para tomar uma decisão importante. Só que quando eu fico aqui o tempo todo no estresse, eu não tenho essa clareza. E aí as coisas vão acontecendo e você vai dizendo, meu Deus, está dando tudo errado. Mas se tu sai e volta depois, reconectado com a tua essência primordial, que é a natureza. Eu escutei uma vez, eu vou lá me conectar com a natureza. Não, tu é a natureza. Tu tá desconectado aqui, mas quando tu volta, tu tá em casa. E a gente, por morar nesses prédios, a gente passa a só ter as paredes ali. Não tem nenhuma planta em casa, às vezes, né? Esse é o lado bom da Zona Sul, né? É. De morar na Zona Sul, que tem mais Sim. verde do que muitos prédios. Sim. Eu fui a Sorocaba tem um mês, mais ou menos. Eu falei assim, não, eu preciso voltar para Porto Alegre, porque não tem árvore nas calçadas. E o quanto Né? isso é importante para tudo. Eu acredito que no mundo em que a gente vive hoje, a gente tem essa cultura de só sentar a bunda ali na cadeira e trabalhar. Não precisa. Porque é muito do que tu falou, no momento que tu sai e tu volta para o ambiente que te oxigena o cérebro em si, tu vem muito mais motivado para trabalhar. Sim. E muitas vezes as pessoas não percebem o quanto que isso interfere numa produção de vídeo para te estar nas redes sociais. Se tu não vem enérgico, se tu não vem com aquela força, com aquela coisa de vontade, de ter que ser obrigado, nada funciona. E agora, a gente vai dar uma pausa saudável e vai entrar com o comercial da Aqualive. Eu sou Mauro, presidente da Aqualive, e vou te dar 5 motivos para você se tornar um franqueado solo agora. Primeiro, você entra no mercado da saúde e bem-estar, que só cresce com a marca pioneira em água alcalina ionizada no Brasil. Segundo, investimento de 30 a 60 mil reais no modelo solo, sem precisar de loja física. Terceiro, markup médio acima de 130%. Você vende um e já pagou 2. Quarto, treinamento, marketing e apoio operacional completo. Você não estará sozinho em nenhum momento. E quinto, retorno do investimento que pode acontecer em apenas 6 meses. Então, clica aqui embaixo e solicite uma demonstração de todo o plano de negócio à nossa equipe. Você pode estar diante da melhor oportunidade da sua vida. E aí, pessoal, começamos hoje o quadro Nutra-se de Conhecimento, onde eu vou responder 4 perguntinhas que eu costumo responder lá no meu Instagram e eu vou trazer aqui para o programa. Se você quiser que eu responda uma pergunta que você me faça no próximo sábado, então fica ligado, já começa a acompanhar os meus stories e faz uma pergunta lá. Quem sabe semana que vem eu falo o teu nome. Bom, primeira pergunta, qual o poder do magnésio para a nutrição? Antes de tudo, o magnésio é um dos minerais mais importantes para um monte de funcionalidade dentro do nosso organismo. Catalogado, nós temos mais de 300 reações enzimáticas, ou seja, reações metabólicas. Está envolvido em praticamente quase tudo que o nosso corpo faz, para que ele possa ficar saudável. A produção de ATP, que é a energia, o combustível vital do nosso organismo, precisa de uma molécula de magnésio. O relaxamento muscular também, para que eu possa dormir, para que o meu coração possa bater.
Ele ajuda a reduzir cãibra, melhorar a recuperação pós-treino e até a qualidade do nosso sono. Além disso, o magnésio ele pode participar do funcionamento do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso. Mais do que tudo também, né, porque são inúmeros, tem a questão da pressão arterial e da questão cardíaca, né? Ele trabalha em conjunto com o cálcio e com a vitamina D, então por isso que é importante ir para o sol de vez em quando, para que os nossos ossos fiquem fortes, o nosso coração bata melhor. Hoje a gente já sabe que muitas pessoas têm uma ingestão insuficiente de magnésio, porque ele não está tão disponível na nossa alimentação. Principalmente quando a pessoa vive com muito estresse, a gente acaba depletando isso, né? Basicamente ele está em folhosos verde escuro, castanha, feijão, lentilha, abacate, cacau. E um detalhe super importante, nem todo magnésio ele é igual. Ele às vezes vem quelado, cloreto de magnésio, magnésio de malato, treonato. E aí essa variação é bom que seja suplementado com uma orientação de nutricionista, porque ela vai saber exatamente qual é o ideal para você. Vamos lá, segunda pergunta. O que precisamos considerar no nosso consumo de água diário? Primeiramente, a gente precisa ver a quantidade de água. Fala-se de 2 litros, mas o certo é o teu peso vezes 35 ml. Aí você vai saber quanto de água você precisa tomar por dia. Isso também vai depender da idade, da atividade física, das condições de saúde, mas basicamente seria isso. A gente também precisa olhar para a qualidade dessa água, não basta ela estar transparente. Ela tem que ser própria para consumo, no mínimo potável, mineralizada, sem contaminantes, preferencialmente uma água rica em minerais. E aí tem que ter magnésio, potássio, bicarbonato, que são minerais que contribuem, como eu já falei na pergunta anterior, para o equilíbrio do nosso organismo. Outro ponto interessante é a distribuição dessa água. No dia a dia que a gente vive hoje, né, a gente passa muitas horas fora de casa, né? E aí a gente pensa que beber água só quando chegar em casa é o suficiente. Outro ponto importante é a distribuição ao longo do dia. Não adianta passar muitas horas sem beber água e tentar compensar tudo à noite. O ideal é que eu mantenha uma hidratação constante, a cada 30 minutos, a cada 1 hora, beber ali 250 ml de água. Porque o nosso corpo ele vai precisar dessa regulação, tanto da temperatura quanto do transporte de nutrientes, vai precisar eliminar as toxinas, vai precisar manter o funcionamento adequado de todos os órgãos. E isso não pode ser apenas no momento do dia, tá? Também não pode beber água só quando sente sede. Se tá sentindo sede é porque o corpo já tá sem água há um tempão, tá? Então tem que beber sem sede mesmo. No inverno eu sei que é difícil, mas tem que ser assim, tá? E por último, é importante entender que a hidratação ela vai muito além do que matar essa sede. A água ela participa de praticamente todas as funções. Todas as funções metabólicas acontecem em ambiente aquoso, então desde a digestão, a circulação, a saúde do nosso cérebro, o nosso desempenho físico. Então quando a gente escolhe uma água de boa qualidade e mantemos essa ingestão de forma adequada ao longo do dia, a gente está investindo diretamente na nossa saúde. Então beber água é saudável e previne um monte de doença, um monte de alteração metabólica. A terceira pergunta, pessoal, ela é bem simples. O que é pH, né? pH é o grau que eu meço a acidez e a alcalinidade de uma substância. Essa escala vai de 0 até 14, sendo que 7 é neutro, acima de 7, alcalino ou básico, e abaixo de 7, ácido. O nosso organismo, né, ele tem um pH considerado extremamente controlado, principalmente no sangue. Um sangue saudável, ele mantém um pH entre 7,35 e 7,45. Se ele sai dessa faixa, existe um problema de funcionalidade das células e que isso acaba comprometendo, o que pode representar inclusive um risco grave à saúde, alcalose ou acidose. Felizmente, o nosso corpo ele possui um mecanismo muito eficiente que acontece com o auxílio dos pulmões, dos rins e do sistema tampão. Ele mantém o equilíbrio desse organismo, desse sangue, o tempo inteiro. Então, é importante considerar que a ideia comum de que alimentos mudam o pH do sangue, isso não é verdadeiro.
Agora, o que eles podem fazer é alterar rapidamente uma carga ácida ou alcalina, o que vai ter uma cascata metabólica. A alimentação mais alcalinizante, ela tecnicamente ela é uma dieta mais rica em verduras, legumes, frutas, alimentos mais naturais, né? O que vai favorecer um equilíbrio mais metabólico. Já uma alimentação rica em ultraprocessados, existe excesso de açúcar, de gordura, de farináceos, de bebidas alcoólicas, alimentos que estão com muitos aditivos, conservantes, e isso acaba acidificando a alimentação. Então, o corpo, ele precisa o tempo todo estar compensando isso. Quando a gente vai compensar a acidez da alimentação, ele vai tirar os minerais alcalinos de dentro dos órgãos, como ossos, e é por isso que uma alimentação mais in natura, ela ajuda a não mexer nesse pH do nosso sangue. Então, o ideal é que eu faça uma alimentação mais alcalina, tá? Em resumo, o pH é um indicador de acidez e alcalinidade. E o nosso organismo tem um sangue com um pH rigorosamente controlado. E a alimentação não consegue alterar. Uma boa alimentação, rica em alimentos alcalinos, vai reduzir a sobrecarga metabólica, diminuindo processos inflamatórios. Vamos para a última pergunta. Como pão e fico inchada? O que pode ser? Na verdade, o estufamento e arroto depois de comer não é tão incomum. Pode significar que você tem uma intolerância ao glúten, caso você tenha comido alguma coisa com farinha. Existem várias causas possíveis, elas precisam ser investigadas com profundidade. Não dá para eu te dar uma resposta aqui. A primeira delas é a fermentação excessiva dos carboidratos. Então, o trigo, ele tem um tipo de carboidrato que em algumas pessoas acaba fermentando por bactérias do próprio intestino. E aí, com isso, produz as gases e o estufamento. E também acaba acontecendo muitos arrotos. Outra possibilidade é sensibilidade ao trigo, que é diferente, é uma doença celíaca. A pessoa pode sentir desconforto quando come alimentos à base de trigo e mesmo sem apresentar alergia, isso pode caracterizar uma doença autoimune. A gente também pode considerar a hipocloridria, que é uma baixa produção de ácido no próprio estômago. Quando isso acontece, o alimento demora muito mais tempo para ter digestão. Então, permanece ali um tempo maior no estômago e isso vai fazer com que favoreça esses sintomas com mais frequência. Essa sensação de peso, a distensão abdominal também. Outra hipótese é a presença de H. pylori, que é uma bactéria que pode causar gastrite e provocar sintomas como esses que são relatados, os arrotos, os estufamentos, a azia, má digestão. E além disso, existe ainda a SIBO, que é um super crescimento de bactérias no intestino delgado. Nessa situação específica, os carboidratos eles fermentam muito mais rapidamente que o normal, gerando muita gase e muito desconforto, logo depois que você já faz a refeição. Então, a doença celíaca também faz parte desse diagnóstico diferenciado, mas geralmente é acompanhado de outros sinais que a gente precisa investigar, como diarreia, perda de peso, anemia, um histórico familiar. Então, eu não falaria doença celíaca de bate-pronto, certo? Por isso, antes de você tirar completamente o pão da sua alimentação, o ideal é investigar a causa. Vale observar que se esse desconforto ele acontece apenas quando você come pão, mas não acontece com massas nem bolos, ou acontece com tudo, se ocorre durante a refeição, se logo depois, se horas depois, se existe refluxo, se existe azia, se tem alguma questão de constipação depois. Na prática clínica, exames específicos podem ajudar a esclarecer esse diagnóstico. Mas olha só, o mais importante é entender que tratar o sintoma não vai resolver o problema. A gente precisa identificar a causa raiz dessa má digestão para que a gente possa devolver, na verdade, ao organismo uma digestão eficiente para melhorar essa saúde intestinal, né? Porque a pessoa tem o direito de comer e se sentir confortável após a alimentação, o que gera, obviamente, uma melhor qualidade de vida, tá bom? Obrigada por ter ficado aqui
E agora a gente volta pro programa. Kati, você atende empresários de diferentes ramos, correto? Correto. Quais são os 3 principais sinais de que uma empresa está doente em termos de marketing? Então, elencando 3, assim, eu acredito que, número 1, a pessoa achar que só o marketing vai resolver o detalhe. Colocar a única expectativa assim, eu vou investir em marketing e isso é o que vai salvar a minha empresa. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acredito que achar que tudo que eu vá fazer na rede social que vai me trazer resultado. Não, gente, isso é uma construção. É uma construção a longo prazo. Ah, eu vou fazer um vídeo, tá feito o vídeo, vai me trazer 1000 vendas. Não. Isso já provou que tornam as pessoas doentes. Uma, porque tu vai obrigar ela a fazer. Então, se não for obrigatório, tá tudo bem. Existe um time para isso, existe um modelo de negócio para isso. E o terceiro, que eu acredito, assim, ó, fielmente, é achar que só o digital vai fazer milagre. O offline ainda funciona. O networking ainda funciona. As relações genuínas ainda funcionam. O outdoor, o flyer, o Tudo folder, funciona. tudo é comunicação. Hoje, tu tem que entender que o digital, ele faz parte da tua comunicação 360. Sim. Então, uma caneca se torna um processo de venda. Um outdoor se torna um processo de venda. Um networking, tu tá presente num evento, se torna uma estratégia de venda. Muito bem. Muitos empresários acreditam que precisam de mais seguidores, quando na verdade precisam de mais vendas. Como você diferencia o marketing da vaidade para o marketing estratégico? Dentro da minha mentoria, eu já começo a dizer, seguidor não paga boleto. Então, aquele Instagram vitrine, onde é o post bonito, o vídeo bonito produzido na produtora, esquece, tá? Hoje, se pessoas se conectam com pessoas, eu não quero ver a Fabiola 100% produzida dentro das redes sociais. Ou, independente de qualquer outro canal que a gente utilize, tá? Uma forma bem estratégica. E aqui eu já deixo uma dica. Uma prova bem estratégica, tá? De que, qual a diferença? Não use o Instagram como vitrine. Use o Instagram, que hoje é o maior buscador, tá? Google, Instagram e o resto das redes sociais. E a nova TV, que é o YouTube ali, provavelmente. Então, assim, é uma construção. Não usa a rede social como métrica de vaidade, e sim como instrumento, uma ferramenta de captação de novos clientes. Então, o meu conteúdo ele tem que ser estratégico, ele não pode ser técnico. Eu tenho que, ao mesmo tempo, te ensinar e não te julgar que tu tá fazendo errado, eu tenho que te dizer, eu já estive do teu lado, vem comigo que eu te explico. É um formato, do que só postar e apontando o dedo de que ali a pessoa tá fazendo errado, vem comigo. E nem o famoso tecniquez. Eu tenho que falar a linguagem da pessoa. Tá? Então, isso já é bem estratégico e já mostra a diferença. Usar as redes sociais e o digital como ferramenta de trabalho, não como métrica de vaidade. Porque curtida métrica de vaidade, seguidor não paga boleto e todo mundo que entra dentro da tua rede social pode se tornar um possível cliente. Eu tenho uma mini pergunta dentro dessa pergunta. Quando uma pessoa tem muito seguidor, isso não quer dizer que a pessoa tenha bom alcance, né? Porque tem gente que tem milhões de seguidores e vende menos do que uma pessoa que tem 5 mil, 10 mil. Exatamente. Exatamente. Eu tenho clientes que têm 300 seguidores, mas uma audiência de mais de 12, 13 mil visualizações. Aparentemente fica desconexo. Mas se eu tiver 1000 seguidores e eu vender para essas 1000 pessoas, tá tudo bem. Mas eu posso ter 300 seguidores e vender para 2, 3, 4 mil. Então, existem métricas hoje que são de vaidade e estratégicas. E tem uma diferença discrepante. Quando uma empresa investe em marketing e não vê resultado, quais são os erros mais comuns que você identifica no diagnóstico inicial? Clareza no modelo de negócio. Essencial. Porque muitos dos clientes chegam já para mim depois de ter tido contato com outras 3, 4, 5 agências. Só que ao invés de eu ir direto para o tráfego pago,
eu identifico o teu modelo de negócio. Eu entendo o que tu quer e como que tu quer ser percebido para o mercado. Do que simplesmente disparar, investir um anúncio e sair disparando por aí. Então, a maioria das vezes é a falta de clareza e direção. E de entender, assim como você comentou que fez cursos e que entende, eu acredito que todo empresário deveria, antes de contratar uma agência, entender sobre o negócio, sobre marketing. Porque se o marketing é o amplificador do que tu faz, do teu modelo em si, se tu direciona isso para alguém sem entender do próprio negócio, tu tá dando um tiro no pé. Sim. Ou investindo em algo que realmente pode ser a tua única alternativa, mas se eu não tenho clareza e direção de onde eu quero ir, do que eu quero chegar e como eu quero ser percebido, e isso a gente volta lá para a precificação, para tudo, para o financeiro, eu vou estar dando um tiro no pé e perdendo dinheiro. E para finalizar, fazendo uma analogia com saúde, quais os indicadores que você considera que são exames laboratoriais para uma empresa saudável? Ou seja, quais métricas um empresário deve acompanhar para avaliar o seu marketing, o seu posicionamento e suas vendas, se verdadeiramente estão funcionando? Então, o que eu acredito? Meta. Meta e objetivo. Qual que é a tua meta? Qual que é o teu objetivo com o canal de comunicação que tu tá querendo fazer? Porque hoje a gente tem mais de um, então eu volto para um planejamento. Eu preciso criar um planejamento do que eu quero que aquele canal, que aquele veículo, que, independente do que for, do que eu vou estar usando como instrumento de vendas, me traga. Planejamento estratégico, objetivo. Funil de vendas. Como que eu vou abordar pessoas que nunca me viram, pessoas que já me conhecem e como que eu faço a venda num funil. E assim a gente transforma num funil ampulheta. Porque ao mesmo tempo eu preciso reter quem já tem. E aí é um maior erro. Eu querer prospectar muitos mais clientes e não cuidar de quem já está comigo. Porque eu posso vender mais para o mesmo cliente. Vender produtos diferentes para clientes que já estão na minha base. Ainda mais, retendo. Então, se eu tenho pouco investimento, eu posso vender e reter quem já está comigo, ao invés de eu investir mais, descapitalizando e querendo procurar mais e mais e mais e mais clientes. E as vendas recorrentes, elas às vezes até oferecem um faturamento maior do que se eu ficar buscando gente nova. Eu não sei como é que seria essa balança, tá? Quanto eu invisto para fazer captação de clientes novos e quanto eu invisto para manter os meus clientes atuais. Mas dependendo do ticket do produto, né? Você pode criar, digamos, tu tem tuas mentorias, tu tem as tuas consultas, tu pode criar um e-book. Sim. Com dicas saudáveis para a mesma pessoa que já é tua mentorada, que já é teu paciente. Então, tu pode estar sempre criando novos produtos para o mesmo cliente. E aí, quando entrar um cliente novo, tu já sabe, tu cria uma esteira de produto para ele. E tu vai sempre tendo venda recorrente. Então, é ser estratégico, é tu pensar de forma estratégica para dentro do teu negócio e em todos os pilares. E isso faz com que tu tenha uma empresa saudável. Sim. Porque, ao mesmo tempo, alguém que pode não ser teu paciente fixo, ele pode só simplesmente comprar o teu e-book comprar o teu livro de receitas saudáveis. E ali, eu já te conheço, é muito mais fácil de tu vender para mim o resto dos teus produtos do que tá lá fora captando clientes novos que ainda não te conhecem. É verdade, é que nem você ter uma loja física com roupas, tu vai ligar, chegou coleção nova. É mais fácil do que tu ficar na frente, na calçada, tentando ver se alguém vai entrar para conhecer a tua estrutura, já que ninguém nunca viu como é que é o teu atendimento, quais são os seus preços. E aí quem já está no portfólio ali de clientes compra mais fácil realmente. Exato, esse é um erro muito grande. Muito grande, muito cometido. A mesma coisa cometido. acontece, né? Eu tô fazendo uma comparação da loja física com o digital. Sim. Porque no digital é a mesma coisa. Se eu quiser abordar todo mundo, eu acabo não abordando ninguém. Por isso que a gente fala da marca pessoal, de ser nichado. Sim. A comunicação tem que ser para o meu cliente ideal. E eu só descubro o meu cliente ideal quando eu entro no modelo de negócio. Então, ele acaba se retroalimentando. E um ponto
distorcido ou uma alimentação não saudável, a gente já acaba desviando do caminho. Bom, Kati, eu amei entrevistar você nessa nova fase do Pausa Saudável. Quero te agradecer não só por ter vindo, né? É um desafio. Foi para mim começar aqui nesse estúdio diferente. E aí você também tirou de letra, né? Porque quem fala sobre o que entende, flui, né? Nesse finalzinho, além de querer agradecer quem está com a gente até o final, essa audiência é super importante, né? Eu queria que você nos deixasse aqui alguma contribuição, uma literatura, uma indicação de documentário, de filme, que quem está em casa assistindo, no trânsito, enfim, aonde estiver, pudesse, eu me interesso por esse tema, eu quero aprender um pouco mais. Compartilhe isso com a gente. Fabíola, eu quero primeiramente então te agradecer a oportunidade, a troca, Sim. a amizade, porque foi no networking que a gente se conheceu. Então, que isso reverbere aí por muitos e muitos tempos. Um agradecimento e um louvor, né? Amém. Algo benéfico, que seja o primeiro de muitos, que tu tenha muito sucesso e que tu continue, sim, trazendo a tua essência para o teu negócio. Aproveitando, né, gente, em um mundo tão digital, onde as IAs estão tomando conta e a gente muitas vezes perde essa essência do nosso negócio. Eu gosto, tá? Eu carrego comigo esse livro, que é o Como Escrever uma Copy que Vende, do Ray Edwards. Falei errado. Ray Edwards. Por que eu gosto dele, tá? Ele te ensina a como montar uma estrutura de conteúdo com gancho, com meio, com fim. E como a gente está tão acostumado com o ChatGPT, que eu costumo dizer assim, em vez da gente trazer para ele, a gente pede para que ele nos traga, esse livro ele te ensina a criar uma estrutura de conteúdo, de páginas de vendas, de copy, do que tu quiser. Ele tem uma estrutura. Então, que tu traga a tua essência partindo daqui, porque ele te dá um passo a passo de como construir e do porquê de cada coisa, e vai muito da tua essência. Então, de tu construir a tua essência através do passo a passo que ele tem aqui e não depender das redes sociais, das inteligências artificiais. Que é um desafio, né? É um desafio entender que pessoas compram de pessoas e que nunca vai deixar de existir seres humanos que se conectam uns com os outros, né? Com certeza. A gente não pode desaprender que pausa saudável é conviver em comunidade. Exato. Quando a gente se isola, e a pandemia veio para mostrar isso, a gente adoece. Nós somos o país mais ansioso do mundo, o Brasil. E em termos de depressão, o 5º. E isso esses dados começaram ali na pandemia. Tudo porque a gente se isolou. Sim. Então, quando a inteligência artificial, que você falou assim, sabiamente, passa a ser o nosso recurso para saber como agir, a gente está cometendo um erro. Com certeza. Não é verdade? E você, como criadora de marcas pessoais, deve viver isso no dia a dia. Sim. Pessoas até assustadas de como eu vou me posicionar se tem aí as ferramentas da inteligência artificial. Calma, tu tem que ser você, né? Início, o primórdio, quem manda é você. E usa a inteligência artificial para te desafogar do resto. Ferramenta, né? Ferramenta de trabalho, não você ser dependente do uso de inteligência artificial. Uma perfeita colocação para a gente encerrar aqui o Pausa Saudável. Mais uma vez, obrigada, Kati. Eu que agradeço. Obrigada a quem ficou até o final e semana que vem a gente está aqui de novo, tá? Beijos.